TDD, você já ouviu falar desse termo? É um termo que provavelmente você já viu em vagas de iniciante ou até em vagas de sênior pedindo ali quando entrava ali na parte de testes e não significa teste depois do deploy. Eu sou a Camila Santos do canal Camila Code, eu falo bastante de Java, de Spring, de microserviços e de computação em nuvem. E hoje eu vou te explicar na prática o que é a metodologia TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes, no qual a gente primeiro escreve os testes, para depois escrever o código que vai passar nesse teste, cobrindo as regras de negócio escritas no teste, para depois a gente refatorar esse código para que ele continue passando no teste, porém de forma mais limpa, mais performática, mas mantendo o seu funcionamento original, somente mudando ali sua estrutura para ele ficar um pouco melhor. A gente vai ver na prática aqui como fazer TDD utilizando a stack Spring Web Flux com JUnit, Reactor Test e Java. Bora para a prática? Bom, o primeiro passo é a gente criar o nosso projeto no Spring Initializer, então eu já escolhi aqui que o gerenciador de dependências vai ser o Maven, vai ser feito na linguagem Java, com Java 21, aqui são as informações do projeto em si, e a gente só vai utilizar duas dependências, tá? Aqui vai ser o Spring Web Flux, que é o Reactive Web, e o Reactive MongoDB, tá? Que é o driver para a gente conseguir acessar o banco de dados. Aí eu vou gerar aqui o arquivo, vou extrair o zip e aí eu já vou abrir na minha IDE para a gente começar aqui a desenvolver os testes e posteriormente as features para passar desses testes. Bom, projeto criado certinho, já abri ele aqui na minha máquina, inclusive conferi, né, que já está rodando tudo certinho. Como a gente vai rodar o MongoDB localmente, eu não vou me conectar lá no MongoDB online, nesse caso a gente vai utilizar o Docker Compose, tá bom? Então eu vou criar aqui um arquivo de Docker Compose. Como é um arquivo de configuração um pouco chatinho, que se errar uma coisinha a gente já não consegue nem subir o container, eu vou copiar ele de um outro projeto que eu tenho, que utiliza Docker Compose, porém, vou explicar aqui o conteúdo deles passo a passo para você, tá? Então eu vou aqui, New File, Docker Compose YAML. Vou colar aqui o conteúdo. Aqui eu vou colocar Code Show MongoDB. Beleza, tá aqui a versão Docker do Docker Compose, né? Tem uma porta que vai subir esse container, tem o nome do container e aí tem mais algumas informações. E a imagem, né? Que vai ser a imagem do MongoDB normal, sem grandes configurações adicionais, tá? A gente vai subir esse container Docker Compose Up. Beleza, aparentemente tudo certinho. Agora a gente vai começar o nosso projeto, né? Então, como eu disse, na metodologia TDD, a gente começa primeiro escrevendo os testes para depois desenvolver a nossa API. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um teste, escrever o método daquele teste, fazer a controller e testar ali no Postman. Aí, como os outros vai ser praticamente o mesmo passo a passo, aí eu vou terminar de escrever todos os outros testes, escrever todos os métodos ali da service e depois a gente já testa tudo de uma vez, tá bom? Bom, vamos começar aqui pelo teste do criar algum item, tá? Essa aplicação aqui vai ser uma aplicação de linguagem de programação, tá? Um grande cru de linguagem de programação, certo? Pra gente conseguir ter o mínimo ali de classes para serem chamadas, a gente também tem que criar o mock e também a gente tem que criar a nossa estrutura de tabela, tá? Então, nesse caso, a gente tem que desenvolver antes do teste, tá? Então, por exemplo, eu vou só criar aqui uma pasta model, que vai ser onde a gente vai ter a classe que vai representar a nossa entidade de dados, tá? Que vai ser a nossa tabela. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma classe chamada, vou colocar como stack, melhor, stack. Então, vai ser um CRUD stack, então vai ser Java Spring, Ruby Rails, assim por diante, tá? A gente tem que sinalizar que essa classe é uma tabela, tá? Aqui eu vou utilizar o conceito de record, que veio ali no Java 14, mais ou menos, pra gente não ter que gerar getter, etc, que ele já gera pra gente, tá? Aí, como que eu sinalizo pro MongoDB que essa classe é uma tabela, tá? Eu sinalizo por meio da anotação document. E aí eu coloco qual que é o nome da minha coleção de dados, tá? Como MongoDB é NoSQL, né? A gente não tem obrigatoriamente, né, na vida real, o conceito de tabela, já que, teoricamente, ele não é uma tabela. Mas a gente chama de coleção de dados, tá bom? Então, vai ser uma collection que vai se chamar stack, certo?
Aí a gente vai ter alguns atributos, como o ID dessa stack e os componentes dessa stack, tá? Vai ser um CRUD bem simples ali de 2 campos só, que aqui o foco é mais explicar a metodologia TDD em si do que explorar o Webflux como um todo. Inclusive, se vocês quiserem mais conteúdo de Webflux, comenta aqui que eu vou adorar trazer aqui e também lá no meu canal Canvula Code também, tá bom? Então, primeiro eu tenho que sinalizar qual que vai ser a minha chave primária. Eu faço isso por meio da Notation ID. Eu importo ela. E eu coloco qual que vai ser a minha chave primária. Então, aqui string ID. E aí eu vou ter mais um outro atributo que vai ser a stack em si, tá? Os componentes da stack. String componentes. Certo? Bem simplesinho, 2 atributos, sem grandes novidades, tá bom? Agora, pelo menos com essa classe já criada, eu já consigo começar ali a pensar nos meus testes, inclusive fazer um mock que eu vou precisar, tá? Mas vamos aqui começar do começo, lá no nosso pacote de teste, para fazer o teste da camada de service só, tá bom? Então, vamos vir aqui e criar o stack service teste. Beleza? Aí eu tenho que colocar que ele estende da Spring Extension para o Spring conseguir, né, gerenciar os contextos, os bins e rodar esse teste unitário. Extend with Spring Extension.class. Aí eu vou ter que injetar a minha service, minha repository, que eu ainda não criei, então por enquanto vai ficar errado, tá? Mas aí eu vou criando exatamente durante o teste. Então eu vou precisar dessa annotation injectMocks. A injectMocks, ela representa a classe que realmente a gente está testando. E a annotation @mock, ela representa uma classe que a gente vai estar mockando, que ela meio que é auxiliar da service, no caso vai ser repository, certo? Então aqui eu vou ter private stack service, que eu ainda vou criar. Stack service. E também eu vou ter a outra, que vai ser o @mock, que vai ser private stack repository. Certinho? Certinho. Tá vermelho porque novamente eu não criei a classe. A gente também precisa fazer um setup do nosso teste, certo? A gente precisa, por exemplo, fazer alguns mocks ali do repository pra gente testar a service como um todo, tá bom? Então, a gente vai criar um outro método chamado setup, que ele vai ser utilizado antes de cada teste. Então, antes de cada um dos testes, a gente vai utilizar ele. Então, para isso, a gente coloca a annotation chamada before it. Então, antes de cada um, faça tal coisa, certo? Então, eu vou ter ali um public void setup. Aí eu faço isso aqui. E aí, a gente vai ter um bdd mockito .en stack repository, que ainda não existe, certo? E aí eu vou ter um método de save. Ok? A gente vai ter só o save, o find by id e o delete, tá? Nessa nossa aula aqui. Porque o resto praticamente vai ser a mesma coisa, só que implementações diferentes no Webflux. Aqui, como eu disse, o foco é mais o TDD em si do que o Webflux. Então, beleza, a gente vai ter o save, que eu vou passar o mock que eu ainda vou criar. Então, eu vou passar o stack mock, que eu ainda vou criar esse mock. Beleza. E aí, quando eu fizer isso, ele vai me retornar um mono_just, que é aí, básico de Webflux. Toda vez que a gente está falando de um único item, a gente fala que é um mono, então é de 0 a 1 é um mono. Quando a gente está falando da coleção de itens de um determinado tipo, é um flux. Então, geralmente, um getIa, uma lista vai ser um flux, certo? Mas como aqui a gente só vai fazer o save, o find by id e o delete, a gente só vai trabalhar com o conceito de mono aqui nessa tutorial, tá? Aí eu vou ter o mono.just para ele me retornar o próprio mock, basicamente, tá? Que vai ser o stack mock, que já já a gente já vai criar. Beleza? Aí, pra pelo menos parar de dar esses erros, eu vou criar essas classes. Eu não vou desenvolvê-las por enquanto, eu só vou criar elas, só pelo menos os imports já dá certo. Então, eu vou criar aqui um pacote de service. E dentro dele eu vou criar a stack service. Beleza, que aí pelo menos o import eu já vou conseguir fazer. E aí também eu tenho que criar a stack repository, que nesse caso vai ser uma simples interface, tá? Porque a gente vai usar o Spring Data, então
Por debaixo dos panos, Spring Data, para quem é um pouco recente aí no universo Java, né? Por debaixo dos panos, Spring Data, ele faz umas queries ali individuais, tá bom? Individuais não, ele faz as queries sozinhas ali, sem a gente ter que escrever a query, tá bom? Aí a gente vem aqui, cria um pacote repository e cria uma interface chamada Stack Repository. Belezinha? Por enquanto é isso, tá? Por enquanto é isso, só para pelo menos eu conseguir fazer os imports. Bom, outra coisa que vocês viram que eu precisava fazer no teste era o mock. Então eu preciso criar um mock, que vai ser uma outra classe, onde a gente vai ter dados mockados referentes a um objeto de stack, que serão utilizados para a gente validar se a gente está passando determinada informação, se está criando certo, dentre outras coisas, certo? Então a gente vai criar aqui uma outra classe, chamada stackMock. E aí, nessa nossa classe, a gente vai ter um método, que vai ser um public static, que vai me retornar um stackMock. Que foi aquele nome que eu chamei lá no outro, só que ainda não tinha a implementação, né? Então, eu vou retornar um new stack com essas informações, tá? Então, como aqui eu vou validar, tipo, vai retornar determinado ID, e aí eu vou passar esse mesmo ID na hora do teste, né? Nesse caso, tem que deixar um ID mocado, tá? Então, eu vou lá no site do ID Generator. E aí, eu vou pedir para ele me gerar um UID. Eu poderia utilizar a biblioteca do Java direto? Poderia. Porém, qual que é o problema, né? O problema é que se eu utilizar aquela biblioteca do Java, né, do ID, toString e tudo mais, ele ia gerar alguma coisa ali aleatória cada vez. Então, não ia dar para eu validar o ID, porque cada vez seria um ID diferente, certo? Ele não copiou. Aqui, copy. Acho que agora foi. Ok. E aí eu também tenho que passar o segundo atributo, que são os componentes, tá? Eu poderia fazer uma lista aqui, mas aqui para simplificar, para focar no TDD mesmo, eu preferi criar como se fosse uma grande string. Então, por exemplo, Java Spring, né, que é a minha stack. Certo? E a partir disso, eu já consigo dar um ponto e vírgula aqui e pronto, já tenho o meu mock, já consigo, inclusive, chamar esse meu método aqui para fazer o import estático, tá? StackMock e aqui também StackMock. O que ele está reclamando? Provavelmente porque eu não tenho esse negócio aqui. Deve estar dando erro por isso. Beleza. Agora, já fiz o setup. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o primeiro teste, tá? Que é o save. E como eu disse, eu vou escrever esse primeiro do save. Vamos fazer todo o fluxo dele de teste, service, controller e testa. E aí os outros dois eu já vou escrever e já vamos testar, tipo, tudo junto, tá? Porque vai ser praticamente o mesmo procedimento. Bom, pra gente escrever um teste com o Reactor Test, qual que é o passo a passo, tá? A gente começa criando um método, que vai ser um public void dev criar uma stack com sucesso. E aí eu implemento ela. Então eu coloco, por exemplo, step verifier, que aula básica aqui de Reactor Test, a gente cria um step de verificação, tipo, verifica que tal coisa foi feita, tá? Então, step verifier.create. Aí eu vou chamar o meu stack service .save, que ainda não existe, então vai ficar dando erro, tudo certo? E aí eu vou passar aquele meu objeto, que é o stackMock. E vou esperar que ele me retorne um stackMock, tá bom? Por que está dando erro nele? Deixa eu ver se falta alguma coisa nesse mock. Eu acho que é só isso. Public static, return. Eu acho que é por causa do método mesmo que não existe. Acho que é por isso que tá dando os errinhos. Vamos ver. Qualquer coisa a gente volta nele depois. Bom, então vamos continuar aqui na escrita do teste, tá? A gente foi aqui, criou, e aí por último eu tenho que verificar se criou corretamente. Aí eu aplico um verify complete, certo? Beleza.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na repository e transforma ela numa classe repository controlada pelo Spring Data, tá bom? Então, eu coloco aqui um arroba repository. E ele vai estender do Reactive Mongo Repository, aí eu coloco duas informações. Qual que é a minha classe de dados, que no caso é aquela record nosso, que é stack, e qual que é o tipo de dado da chave primária, que é um string. Então, eu coloco aqui stack e eu coloco string. Aí eu faço string, aí eu faço import. Ok. E aí, qual que é o próximo passo? Ó, vocês viram que agora já começou a aceitar aqui melhor. Stack mock. Aqui acho que vai reclamar por causa do método ainda. Beleza, agora a gente vai na service e vai criar esse método e ainda vai declarar que ela é uma service. Então, a gente já começa colocando aqui a annotation @service. Então, vamos criar aqui a annotation service e vamos implementar o conteúdo da nossa service, né? Como que é a grande lógica para salvar um dado no MongoDB. Então, a gente começa ali colocando um construtor que vai receber esse Pokémon Repository. Então, a gente coloca lá private. Nossa, Pokémon Repository, fui longe agora. Stack Repository. Porque da última vez que eu fiz CDD com Webflux era com Pokémon. Aí eu estou com o exemplo de Pokédex na minha cabeça. Aí vai ser um private final. Gera um construtor. Como eu não estou usando o Lombok, tá? Eu gero na mão mesmo. E aí eu coloco também um auto-wired, tá bom? Para ele fazer essa injeção de dependências pra gente. Certo? E aí eu crio o meu primeiro método, tá? Que vai ser um public mono de stack. Aí muito cuidado para importar o arquivo certo, tá? Porque vocês viram que tem um stack lá que eu acho que é algum pacote de alguma coisa lá do Java útil. Nesse caso tem que ser stack, a nossa classe mesmo, tá? Então sempre ficar atento, porque se importa errado, é mó rolê depois pra achar o que é. Salvar stack. Aí a gente vai receber stack e stack, beleza? E aí o método é tão simples quanto stack repository.save. De onde veio esse save? É próprio do Spring Data. Como eu disse, ele implementa por debaixo dos panos uma série de queries ali pra gente, um grande ORM, tá bom? E stack. Beleza? Agora a gente vai lá no nosso teste. Troca aqui o nome do método, você viu que já mudou. Agora a gente vai colocar algumas annotations no nosso teste. Então, por exemplo, faltou colocar ali um @teste. E colocar o display name, que qual que é o papel do display name? A gente deixar com um nome um pouco mais amigável, tá? Então, display name deve criar uma stack com sucesso. Belezinha? Aí vamos rodar o teste, vamos ver se passa. Passando, a gente desenvolve a controller, tá? Beleza, passou. Tudo certinho. Aí, agora a gente vai na nossa projeto aqui, vai criar um pacote controller. E vai expor um endpoint pra gente poder também usar pelo Postman, se a gente quiser depois testar pelo Postman também, certo? Aí aqui na minha controller vai ser uma classe chamada stack controller. Que eu coloco a annotation hash controller. Exponho qual que é o request mapping dela, que vai ser stacks. E aí eu vou instancio aqui. Private, final, Pokémon. Tô com Pokémon na cabeça, que toda hora eu estou conferindo o exemplo anterior que eu tinha, que era de Pokémon. Aí eu fico toda hora falando Pokémon. Stack service. Stack service. E aí eu gero meu construtor. Aí vai ser public, mono. Lembrando que mono é quando eu tô falando de um elemento só, então vai ser um mono de stack. O método vai ser criar stack. Vou receber o request body de stack. E a implementação vai ser basicamente só chamar a minha service, tá? Então chamar stack service
ponto salvar stack, passando objeto stack, e vai ser um método post, vai fazer um post direto na raiz, tá? Então não coloco o tipo caminho aqui. E o response status que eu espero quando ele criar essa minha stack é um http status.created. Beleza. Aqui eu tinha que rodar o outro. A gente rodar o projeto em si, não o teste. Aí vamos rodar o projeto em si. E depois a gente testa lá no Postman. Beleza, como o ID ele vai gerar sozinho, nesse caso então a gente precisa só passar o body ali das stacks, tá? Então agora bora pro Postman pra gente testar se deu certo a implementação da nossa controller. Bom, tô aqui no Postman, né? Então eu vou fazer a requisição pro meu endpoint de criar uma nova stack e ver se ele cria certinho. Beleza, funcionou, status created. Agora a gente vai voltar aqui pro nosso projeto. E vamos desenvolver os testes para os restantes dos dois métodos que eu falei. Eu não vou implementar o CRUD completo, que aqui o foco é mais o teste em si do que toda a parte do Webflux e o conceito de CRUD, que a gente já tem bastante conteúdo por aí também, né? Então aqui vamos desenvolver o resto dos testes, tá? A gente tem que fazer o setup dos outros métodos, tá? Então eu tenho que implementar o setup do Find by ID e também o setup do delete, certo? Então vamos aqui fazer bdd mockito em e aí eu vou passar o stack repository ponto find by ID, certo? E aí eu vou passar um ID aleatório, tá? Que pode ser o nstring. Então para isso a gente faz o argument matchers, que é do Mockito, ponto. Então, quando eu passar qualquer string, ele tem que me retornar aquele meu Pokémon Mock. Toda hora eu falo Pokémon. Aquele stack mock, que é aquele que a gente estava fazendo, tá bom? Então, vai vir em return. Mono de just. Stack mock. Ponto, stack mock. E aí também já vamos fazer o delete, né? Já estamos aqui mesmo. Só que o delete, como a gente vai deletar, ele não vai retornar nada, tá? Então vai ser um pouquinho diferente o delete. Então, por exemplo, quando eu passar o stack repository ponto delete by ID, aí aqui o argument matchers dele vai ser um pouquinho diferente. Vai ser n, mais um n de um tipo daquele lá. Então, n stack, então tem que ser uma stack que já exista e que eu passe para ela ser excluída, tá? Então, n stack.class. Beleza? Aí eu vou retornar um mono empty de tudo isso aqui, certo? É que eu fecho. Por que ele tá reclamando disso? Argument matchers, stack.class n, delete by id. Ah, é só delete, não é delete by id, é só delete. Perdão. Beleza? Aí agora a gente vai escrever o teste também pra eles, tá? Vai ser bem parecido, tá bom? Então vamos escrever aqui. Deve buscar uma stack pelo ID com sucesso. Aí aqui eu vou chamar o método que eu ainda vou criar, né? Lembrando que a gente tem a metodologia TDD. Então vai ser o delete stack. Que aí eu vou passar uma string, né? No caso, que eu vou passar uma stack específica para ela ser excluída, certo? Então eu vou passar aqui uma stack mocada. Ponto .id, certo? E aqui ele vai me retornar um mono empty, porque eu vou excluir ela, então tecnicamente, né, não tem como ele retornar nada. Então ele só vai verificar se completou essa execução, beleza? Aí vamos aqui já fazer no nosso método aqui, o nosso método de excluir uma stack. Então também vai ser bem parecido, tá? Então a gente vai pegar aqui
Esse daqui, ele vai, na verdade, utilizar o método buscar pelo ID e depois ele vai excluir. Então, na verdade, a gente vai escrever o teste do buscar pelo ID também. Vai fazer o método buscar pelo ID e aí a gente volta aqui, certo? O que está dando erro agora? Ok, depois a gente vê. Ah, porque tem dois com o mesmo nome, né? Pior que não. Depois a gente vê. Beleza. Então, vamos aqui escrever. @teste. Ah, porque aqui ele ia excluir, né? Então, deve excluir. E aqui é deve excluir. E aí o outro que vai ser deve buscar. Aí, novamente, public void deve buscar uma stack pelo ID com sucesso. Aí vamos novamente criar um step verifier .create que vai chamar stack service buscar pelo ID e aí sim eu vou passar um ID também aleatório, tá? Então nesse daqui a gente vai ter que passar um ID para ele buscar ali, tá? Nesse caso eu vou passar o ID fixo, que é aquele mesmo que a gente colocou no mock. Só para realmente, né, ele mostrar ali como é que seria, tá? Aqui. Aí eu vou passar aquele ID que eu sei que tem com esse ID, certo? A gente também vai ter o caso de exceção, tá? Então a gente vai fazer tanto caso de sucesso quanto caso de erro. Aí a gente vai fazer um expect subscription, expect next, que vai me retornar stack mock. E por último, vou fazer um verify complete, que é basicamente verificar se deu tudo certo. A gente também tem o caso de erro, que é, por exemplo, quando ele foi buscar e não achou, ele vai me retornar um 404, certo? ID com erro. Aqui é a mesma coisa. Como eu quero que ele não ache, então eu vou passar aquele argument matchers and string que a gente tinha feito antes. nstring, certo? Aí aqui vai ser expect subscription também, beleza? Só que a gente vai ter algumas mudanças, tá? Porque a gente vai esperar que ele me retorne um erro. Então, em vez de ser expect next, vai ser expect error. E aí, no erro, ele vai me retornar a response status exception, que a gente vai configurar lá na camada de service, tá? Response status exception.class. E aí, por último, em vez de verify complete, aí você vai fazer um verify mesmo. Belezinha? Belezinha. Agora, vamos lá na nossa service e vou implementar o método de buscar pelo ID, inclusive já com tratamento de exceção, tá? Que foi o que a gente está esperando lá no nosso teste de tratamento de exceção. Ele vai receber uma string ID, certo? E aqui ele vai chamar o find by ID, beleza? E aí, obviamente, né, eu vou chamar o meu ID aqui que eu passei como parâmetro. Porém, todavia, entretanto, vai ter uma pequena diferencinha aqui na finalização, porque se ele não achar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um switch, então se tiver vazio, faça tal coisa, ele vai retornar um mono-error, e nesse mono-error a gente vai criar uma new response status exception, conforme a gente definiu lá no teste, que vai me retornar um http status not found, belezinha? Aqui, ponto e vírgula. Ah, o ponto e vírgula acho que era aqui fora, ponto e vírgula aqui. Beleza? Aí agora que eu já tenho o find by ID pronto, eu já consigo inclusive implementar o delete, tá bom? Que ele depende do find by ID para existir, né? Então a mesma coisa aqui, em vez de eu retornar alguma coisa, quando eu vou fazer um delete, tipo, eu não consigo consultar aquele item de novo, né? Então, em vez de ser um mono de stack,
eu vou retornar um monovoid, porque não tem como retornar o que eu excluí, certo? Então, vai ser excluir pelo ID. Também passando string ID. E aí, para eu excluir, como é que eu faço? Eu faço esse busca aqui, só que em vez de eu retornar um exception, se eu, depois de achar, né, o item, né, caso eu não ache, eu retorno 04. Mas, por exemplo, se eu não achar, ou se eu achar, no caso, eu vou chamar o método por meio de method reference para fazer essa exclusão, tá? Então, eu vou fazer o flat map, stack repository, ponto, find by ID, que foi o que a gente fez antes, certo? Então, a gente vai lá e chama aqui o método. Aí, na verdade, é o contrário aqui. É stack repository, delete. Somente delete. Beleza? Então, ele vai lá, vai acabar chamando ali o método, tudo mais, certinho? Ok. Agora a gente vai voltar lá, ver se faltou alguma coisa. Teoricamente tá tudo certo. Só falta o teste do delete que eu já fiz. Eu acho que só falta trocar o nome. Que aí, teoricamente, agora, rodando tudo isso, deveria funcionar todos os testes. Aí, funcionando, a gente vai e escreve a controller. Esse daqui deu erro. Vamos ver qual que deu erro. Deve excluir um stack. Deve excluir um stack pelo ID. Ah, que é deve buscar, no caso. Deve buscar pelo ID, argument matchers. Ah, tá. A gente vai ter que trocar a implementação do repository. Então, lá no setup, a gente tinha a implementação aqui com ele passando meio que um ID válido, certo? Aí aqui, como a gente quer forçar que o teste quebre, a gente vai ter que refazer aquele nosso BDD Mockito aqui diferente, tá? Pra ele realmente não achar aquele ID de jeito nenhum, tá? Então aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer o BDD Mockito. Ponto em stack repository. Ponto. Find by ID. Aí eu vou passar aquele argument matchers. E aí vai mudar o quê? O resultado, porque eu vou retornar vazio. Então eu quero que ele me retorne nada pra ele me dar 404, tá? nstring. Aí quando ele fizer isso, diferente de lá em cima que ele ia me retornar já o objeto certinho, ele vai me retornar um mono empty, ou seja, ele não vai achar, certo? Vamos rodar de novo. Beleza, agora tudo passou. Pra fechar aqui a nossa tutorial, vamos só fazer esses dois endpoints, tá bom? Então, vamos copiar aqui esse comecinho, que é parecidíssimo. Então, aqui a gente vai ter um que é um getMapping. E esse getMapping, como é pelo ID, a gente tem que passar aqui um parâmetro, tá? Então, a gente passa aqui o barra ID. E aí, em vez de ser um request, aqui ele vai retornar ok, se dá certo. Em vez de ser um request body, a gente vai receber um objeto path variable. Eu apaguei demais. Um arroba path variable de string ID, certo? E aqui ele vai me chamar o método de buscar pelo ID. Passando o ID. Belezinha. E aí, por último, aqui a gente vai ter o delete. Que vai ser o excluir pelo ID, também passando para variable. E aqui ele vai me retornar um no content, porque se eu retornar um ok, eu teria que retornar um body. Então aqui no caso eu só quero que ele me confirme que deu tudo certo. Porém, sem retornar um body, que afinal eu acabei de excluir o item, certo? Então não tem como ele me retornar. Então ele vai me retornar um no content nesse caso, certo? E aqui vai ser o excluir pelo ID. E monovoid. Aí vamos rodar a aplicação de novo. A gente já tinha criado um, então o que a gente pode fazer? A gente vai lá, pega aquele mesmo ID que a gente tinha feito antes. A gente passa ele aqui no final, troca para um get by ID. O que deu errado? Stacks. É que eu copiei o ID errado? Vamos ver.
Vamos criar de novo. Post de stacks. Ok. Aqui. Ah, talvez seja espaço. Não sei se interferir. Trocar aqui para ser outro stack, só para confirmar. Então agora vai ser Python e Django. Django. Rodou? Rodou certinho. Beleza, criou. Vamos copiar o ID. Stacks. Get. Beleza, agora deu certo. Aí se eu quiser excluir. Beleza, certinho. Esse daqui era o tutorial dessa aula aqui. Então agora vocês aprenderam como funciona a metodologia TDD, como vocês escrevem testes com JUnit, Mockito e Reactor Test, e também como criar uma API com Spring Web Flux, né? A gente não implementou o CRUD inteiro, que não era o foco aqui dessa tutorial, mas vocês também aprenderam aqui bastante sobre Spring Web Flux. O código dessa tutorial tá aqui na descrição do vídeo, então não esquece de curtir aqui o vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de me acompanhar no canal Camila Code e acompanhar todos os outros vídeos que a gente tem aqui no canal Code Show de várias outras pessoas que estão criando conteúdo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!